Ao invés de avivamento, veremos sepultamento. Sepultamento espiritual. Nós hoje estamos vivendo o que eu costumo chamar de terreno perfeito para avivamento. Como assim, pastor? Primeira coisa que traz avivamento: apostasia. A única resposta de Deus para a apostasia é avivamento. O avivamento é a bala de prata. E é a única, porque não precisa de outra. A palavra apostasia, ela está em mais textos no Velho Testamento do que no Novo. No Novo nós temos 3 textos sobre apostasia, se eu não me engano. Mas no Velho Testamento são 180. E o povo apostatou, e o povo apostatou, e o povo seguiu outros ídolos, e o povo abandonou. Apostatou, abandonou, e o povo isso, e o povo isso, e o povo, e o povo, e o povo. Você vai perceber que o pecado mais engrossante, que não desce, é o pecado de ter abandonado Deus. E qual é o coração dessa apostasia? Ir após outros ídolos. Começa com ídolos, depois pecados morais, pecados de falsos profetas. Se você acha que falso profeta hoje é uma citação difícil, imagina falso profeta na época dos profetas. Hoje tem falso profeta, mas imagina na época dos profetas. Só você imaginar que Elias sozinho matou 800. 400 de Baal, 400 de Aserá. Você vê o nível de falso profeta que existia. São coisas como essas que vão provocando a Deus para nos fazer depender de um poderoso e sobrenatural avivamento. Mas para isso, deixe-me te contar um negócio. Você precisa interpretar algumas coisas. Por exemplo, existem 3 povos no mundo hoje. Existe um povo chamado Israel. Existe um outro povo chamado igreja. Você não é judeu e você não é desse mundo. E existe um outro povo chamado gentil, mundo. Como temos a existência de 3 povos no mundo, quando Deus fala, Ele vai falar ou aos 3 ou a um desses 3. Isso significa que há promessa na Bíblia somente para Israel. Há promessa na Bíblia somente para o mundo, não tem a igreja. E há promessa na Bíblia somente para a igreja. Arrebatamento é só para a igreja e mais nada. Como é que nós destilamos esse entendimento? Por exemplo, se você não interpretar isso, você vai ler um texto um texto terrível, absurdo, e você vai entender, não está escrito aqui, está vendo? Está dito aqui na Bíblia, que isso aqui vai ficar mal. Quer ver? Malaquias capítulo 4, no versículo 6. Observa comigo esse texto, e daqui nós caminhamos para o final. Diz assim, Malaquias 4 e 6. Não, 4 e 1, perdão. Esse é um texto também que eu uso, mas é 4 e 1. 1000 perdões, agora eu fui ruim com eles. Diz assim: pois eis que vem dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O termo serão como palha. Agora olha isso. O dia que vem os abrasará, ou seja, vai queimar, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Deixa o texto, deixa aí. Texto já falado por Jesus sobre nem raiz e nem ramos. Agora olha para esse texto, olha que texto terrível. O texto está afirmando que não vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar nem raiz e nem ramos. Agora eu te faço uma pergunta, esse texto é para quem? Pense bem, porque você pode ler esse texto e você pode dizer, está vendo? Está profetizado que a coisa vai ficar pior. Se você entender que isso aqui é para o mundo, de fato não haverá avivamento. Se você entender que isso aqui é para a igreja, de fato não haverá avivamento. Então surge a pergunta,
Para quem é essa profecia? Vamos ver em qual texto? No próximo. Agora está nosso texto, o 2. Gente, olha que coisa linda. Os irmãos se lembram que no texto passado, let's begin, nós tínhamos um texto que dizia, não vai ficar nem raiz, nem ramos. Mas esse texto separa exatamente a profecia para o mundo e a profecia para a igreja. Olha o que Deus fala para a igreja. Agora eu quero vibração, hein? Diz assim, ó, mas para vós outros. O mundo vai sofrer, a coisa vai piorar, vai ter gente em depressão, vai ter gente terrível, vai ter gente sofrendo, mas para você, mas para você que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo o quê? Quem é que traz salvação sob suas asas? A igreja. Enquanto o mundo está sendo destruído, a igreja está ganhando almas, a igreja está curando enfermo, a igreja está levantando o paralítico, a igreja está fazendo milagres e maravilhas. Eu vou pedir esse texto na ACF, que é o texto massorético, por favor, na outra versão, para você ver o que significa salvação. A palavra salvação aqui é sozo, que significa tanto cura e tanto salvação. Gente, escute bem o que eu vou te dizer. Enquanto isso que é avivamento, é Deus empoderando seu povo para ser relevante em tempos difíceis. Tecnicamente explicado está assim: o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Por que que Deus empodera seu povo? Atos 1:8 diz, para ser minhas testemunhas. É um empoderamento para ser voz, para ser mover profético. Avivamento é, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito, eu sou voz profética nesse tempo de crise, ou seja, pandemia, ou crise financeira, ou etc. Olha o que diz o texto aqui, ó, no texto massorético: mas para vós, os que temei meu nome, nascerá o sol da justiça, cura trará nas suas asas. E tem o resto: o mundo está em dor, mas você saltará como bezerros de tanta alegria nos pastos. Aí eu te falo, irmão, o que você acabou de ver, esse texto é um deles. Esse texto é um que mostra que há um disparate entre o que o servo do Senhor vive em tempos de avivamento e o que o mundo vive. A depressão não é para você. A apostasia não é para você. As drogas não são para os seus filhos. A rebelião não são para os seus netos. A promessa que Deus tem para nós é: levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vejo Deus levantando seus filhos. Eu vejo filhos recebendo o Espírito Santo. Eu vejo crianças nascendo cheias do Espírito Santo. É nesse período que a promessa começa a se cumprir: vossos filhos serão profetas. Quem crê nisso glorifica. Aleluia.